Capítulo 8. Golpe. Um dia de manhã acordou Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm destas energias súbitas, e é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia feito, e que a situação exigia alguma coisa mais. Nunca as circunstâncias foram mais propícias do que hoje, pensava o rapaz. Guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro. Demais, há nela espírito elevado, há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso, como este meu, vale um pouco mais do que lisonjarias de sala. A resolução estava assentada, restava o meio de a tornar efetiva. Estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confusão oral. Irresoluto e vacilante, ambos os meios adotou e repeliu, a curtos intervalos, enfim, diferiu a escolha para outra ocasião. O acaso supriu a resolução, e o premeditado cedeu o passo ao fortuito. Uma tarde, havendo algumas pessoas a jantar em casa da baronesa, foram passear à chácara. Estevão que, como Luís Alves, era dos convivas, afastou-se gradualmente dos outros grupos, e aproximou-se daquela cerca histórica onde, após 2 anos de ausência e esquecimento, vira, já transformada, a formosa Guiomar. Era a primeira vez que ele punha os olhos nesse sítio, depois da conversa que aí tivera com ela. A comoção que sentiu foi naturalmente grande, ressurgia-lhe o quadro ante os olhos, a hora, o céu brilhante, o doce alento da manhã, e por fim a figura da moça, que ali apareceu, como a alma do quadro, trazendo-lhe recordações, que ele julgava mortas, esperanças que supunha impossíveis. Estevão curvou a cabeça ao doce peso daquelas memórias, a alma bebeu, a largos haustos, a vida toda que a imaginação lhe criava e talvez a noite tomasse na mesma atitude, se a voz maviosa de Guiomar lhe não dissesse a poucos passos de distância: Senhor doutor, perdeu alguma coisa? O rapaz volveu rapidamente a cabeça, e viu a moça, que atravessava uma das calles próximas, a olhar e a sorrir para ele. Estevão sorriu também, e com uma presença de espírito assaz rara em namorados, sobretudo em namorados como ele era, prontamente respondeu: Não perdi nada, mas achei uma coisa. Vejamos o que foi. E Guiomar aproximou-se, a passo firme e seguro, e Estevão, sem muito vacilar, ali mesmo forjou uma reflexão filosófica a respeito de um inseto que casualmente passava por cima de uma folha seca. A reflexão não valia muito, e tinha o defeito de vir um pouco forçada e de acarreto. A moça sorriu, entretanto, e ia continuar o seu caminho, quando ele, colhendo as forças todas, a fez deter com estas palavras: E se eu tivesse achado outra coisa? Ainda mais! Exclamou ela voltando-se risonha. Estevão deu 2 passos para Guiomar, desta vez comovido e resoluto. A moça fez-se séria e dispôs-se a ouvi-lo. Se eu tivesse achado neste lugar, continuou ele, longos dias de esperança e de saudade, um passado que eu julgara não reviver mais, uma dor oculta e medrosa, vivida na solidão, nutrida e consolada de minhas próprias lágrimas. Se eu tivesse achado aqui a página rota de uma história começada e interrompida, não por culpa de ninguém na terra, mas da estrela sinistra da minha vida, que um anjo mau acendeu no céu, e que, talvez ninguém nunca apagará? Estevão calou-se e ficou a olhar fixamente para Guiomar. Aquela declaração repentina e rosto a rosto estava tão longe do temperamento do rapaz, que ela gastou alguns segundos longos primeiro que voltasse a si do assombro. Ele próprio admirava-se do atrevimento que tivera, e enquanto pendia dos lábios da moça, repassava na memória, aliás confusamente, o que tão afrouxo lhe saíra do peito naquela hora de abençoada temeridade. Se tivesse achado tudo isso, respondeu Guiomar sorrindo, é natural que preferisse achar outra coisa menos melancólica. Entretanto, parece que nada mais achou do que esta ocasião de falar,
com a viva imaginação que Deus lhe deu, num ou noutro caso, porém, posso de certo lastimá-lo ou admirá-lo, mas não me é dado ouvi-lo. E Guiomar ia de novo afastar-se, quando Estevão, receando perder a ocasião que a fortuna lhe oferecia, disse de longe com voz triste e súplice: atenda-me um só minuto. Não um, mas 10, respondeu a moça estacando o passo e voltando o rosto para ele, e serão provavelmente os últimos em que falaremos a sós. Cedo a comiseração que me inspira o seu estado, e pois que rompeu o longo e expressivo silêncio em que se tem conservado até hoje, concedo-lhe que diga tudo, para me ouvir uma só palavra. A moça falará num tom seco e imperioso, em que mais dominava a impaciência do que a comiseração a que vinha de aludir. O coração de Estevão batia-lhe como nunca, como o coração costuma bater nas crises de uma angústia suprema. Todo aquele castelo de vento, laboriosamente construído nos seus dias de ilusão, todo ele se esboroava e desfazia, como o vento que era. Estevão arrependera-se do impulso que o levará a violar ainda uma vez o segredo dos seus sentimentos íntimos, a abrir mão de tantas esperanças, alimentadas com o melhor do seu sangue juvenil. Alguns instantes decorreram em que nenhum nem outro falou, ambos pareciam medir-se, ela serena e quieta, ele trêmulo e gelado. Uma só palavra, repetiu Estevão, e essa adivinho que será de desengano. Embora. Pois que me atrevi a dizer-lhe alguma coisa, força é que lhe diga tudo, feliz, se me restar, ao menos, a maior fortuna a que já agora posso aspirar, o seu remorso. Guiomar ouvirá-o tranquilamente, a última palavra fê-lo estremecer. Sorriu, entretanto, de um sorriso um pouco voluntário e esperou. A narração foi longa, tanto quanto permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa, durou apenas 10 minutos. Estevão nada lhe escondeu, nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora lhe renascia, mais violento que o primeiro, disse-lhe as dores que curtira, as esperanças que afinal lhe infloravam a alma, tudo quanto empreendera para ter a ventura de a contemplar de perto, de gozar naquele escasso ponto da terra a maior de todas as bem-aventuranças. Tal é a transcrição, não literal, mas fiel, do que disse Estevão durante esses 10 minutos. As palavras caíam-lhe trêmulas e a voz saía-lhe sumida, em parte porque ele forcejava em abafar, a fim de que o não ouvissem, em parte porque a comoção lhe comprimia a garganta. A dor era visivelmente sincera, a eloquência vinha do coração. Guiomar não ouvirá tudo com a mesma expressão, a princípio um meio riso parecia desabrochar-lhe os lábios, mas não tardou que pelo rosto abaixo lhe caísse um véu mais compassivo e humano. Havia nela impaciência e ansiedade de acabar, de sair dali, era, sem dúvida, o receio de que a ausência se prolongasse de maneira que inspirasse suspeitas. Mas havia também comiseração e piedade. Nenhuma culpa lhe pode caber do mal que tenho padecido, disse Estevão concluindo, sobretudo agora, só a minha cabeça é a causa única de tudo. Parecia-me ver o contrário do que existia. Cheguei a supor que havia em seu coração alguma coisa que não era total indiferença, vejo que foi tudo ilusão. O tom em que ele falará era o mesmo das palavras que aí ficam, todas humildes e resignadas, sem o menor laivo de queixa ou de reproche. Uma submissão assim devia por força comover a uma mulher amada. Guiomar falou-lhe sem azedume. Era ilusão, disse ela. O sentimento que me acaba de revelar inteiro, ninguém o recebe ou nutre de vontade, a natureza o infunde ou nega. Posso eu ter culpa disso? Nenhuma. Nem o senhor também, e espero que esta mútua justiça vigore o sentimento de estima que devemos ter um para com o outro. Mas estima apenas, não pode haver outra coisa, da minha parte ao menos. É pouco, de certo, não é pouco, é coisa diferente, interrompeu Estevão. Mas não espere nada mais, concluiu Guiomar sem ouvir a interrupção. Estevão abriu a boca para falar, mas não achou palavra que lhe dissesse o que sentia, levou a mão ao coração, que batia fortemente, e ficou a olhar para ela com os olhos secos e parados, a voz extinta, como se a alma lhe fugira toda. Era claro,
Depois daquele desengano, que lhe cumpria não voltar ali mais, pelo menos com a assiduidade da esperança, e assim era que a única e amarga satisfação de haver, nem essa já agora se lhe consentia. Dou-lhe um conselho, disse Guiomar depois de alguns segundos de pausa, seja homem, vença-se a si próprio, seu grande defeito é ter ficado com a alma criança. Talvez, respondeu o moço suspirando. E adeus. Falamos a sós, mais do que convinha, não sei se outra consentiria nisto. Mas eu não só reconheço os seus sentimentos de respeito, como desejo que estas poucas palavras trocadas agora ponham termo a aspirações impossíveis. Guiomar estendeu-lhe a mão, em que ele tocou levemente. A baronesa apareceu, entretanto, a algumas braças de distância, vinha encostada ao braço do sobrinho, que lhe falava, mas a quem ela já não ouvia. Tinha os olhos cravados nos dois interlocutores de há pouco. A moça, apenas vira de longe a madrinha, deu afoitamente o braço a Estevão, e seguiram ambos a encontrar-se com ela. O rosto de Guiomar não revelava nada, o de Estevão vinha perturbado e abatido. A baronesa franziu a testa. Jorge, disse ela em voz baixa, precisamos conversar.